Oi, meu nome é Helena, tenho 16 anos e sou estudante do Colégio Americano. E hoje a gente vai abordar um assunto de pessoas com deficiência auditiva e surdez. Bom dia, tudo bem? Hoje convidamos a Bruna, que é uma professora, para conversar um pouquinho hoje. Bruna, fala um pouquinho de você. Oi, tudo bem? O meu nome é Bruna, como eu já fui apresentada. Eu trabalho na área de Libras e também eu sou professora formada, né, regente. Dou aula para crianças de primeiro até o quinto ano. Mas durante 8 anos eu venho trabalhando mais na área com foco de acessibilidade e inclusão. Bruna, por que você se interessou nessa área e quanto tempo você trabalha nela? Então, tudo começou com uma curiosidade. Eu sempre percebia as pessoas usando língua de sinais para se comunicar e eu achava incrível. Eu ficava admirada. Então, tudo começou por conta de uma curiosidade. Eu comecei a fazer um curso básico porque eu queria muito aprender a língua de sinais, mas eu não tinha contato com a comunidade surda, não conhecia pessoas surdas. Mas, incrível, uma coisa que aconteceu. Quando eu comecei a fazer o curso de Libras, foi um visitante na minha igreja, uma pessoa surda. E aí, aconteceu que uniu o quê? A curiosidade com a responsabilidade. Porque a curiosidade parou de ser uma curiosidade, né? E começou a ser uma responsabilidade. Eu me senti responsável para traduzir o culto, né? Para promover o quê? A inclusão dentro da minha igreja. Então, tudo aconteceu assim. Foi muito bom, foi maravilhoso, porque aí eu consegui aprender mesmo a língua de sinais por conta do contato. O contato é, assim, primordial para você aprender a língua de sinais. A minha experiência, aconteceram muitas experiências que me marcaram nessa área. Quando a gente começa a aprender a Libras, tem muitos entraves, você se sente incapaz, é difícil no início, é uma língua nova, né? E o que mais me marcou foi um dia que eu fui conversar com uma pessoa que era fluente em Libras e ela conseguiu me entender. Eu estava interpretando, o contexto era de um culto, ela se sentiu muito emocionada e ela até chorou. Naquele momento eu senti assim, nossa, eu consegui transmitir uma comunicação a ponto de ela se emocionar, ela entendeu. Nossa, eu me senti maravilhada. E no dia a dia, bom, quando você trabalha como professora, né? Você enfrenta alguma dificuldade pela falta de acessibilidade das coisas? Sim, Helena, eu percebo assim, muitos entraves, sim. Porque assim, a acessibilidade, ela está na lei. Mas eu percebo que a acessibilidade, ela não está no coração das pessoas. É fácil, né? A lei está lá, está mostrando. Precisa ter intérprete de Libras nos espaços, mas a gente frequentemente percebe essa falta de responsabilidade das pessoas mesmo, sabe? Não tem empatia, né? É um direito da pessoa surda ter intérprete, mas se você for no cinema, não tem legenda, né? Não é todo cinema que você chega lá, você vê para assistir um filme, falta a legenda, uma coisa tão simples, né? Então, assim, tá lá na lei. A lei mostra que os cinemas precisam ser acessíveis. Mas se você for hoje lá no cinema, não tem essa acessibilidade, ela não tá acontecendo de verdade, sabe? Então a gente ainda percebe ainda que tem, falta acessibilidade de verdade.
falta ainda. Sim, a Maria Vitória perguntou pra gente se eu acredito que existe preconceito, se falta empatia. Sim, Maria Vitória, falta, eu percebo sim muito preconceito, sim, né? Nós vivemos numa sociedade onde para ser perfeito não pode ser diferente. Infelizmente, ainda, né, a gente percebe ao longo, se estudando as histórias, né, dos antepassados, né, como que era a vida das pessoas com deficiência no passado, que enfrentava muitos preconceitos. É claro que hoje isso diminuiu, é muito diferente, sim, né? Mas eu ainda percebo, sim, preconceito. Eu percebo que falta, empatia das pessoas, sim. Em que momento? Como eu já citei, a questão do cinema. É um preconceito. É um tipo de preconceito, sim. Porque é um direito de qualquer pessoa surda chegar lá. Se você vai no banco, não tem intérprete lá, sabe? Para poder permitir essa acessibilidade. Então eu penso assim, se está dentro da lei, é um direito, não está sendo cumprido, é preconceito. Para mim, é a minha opinião. Preconceito sim e falta de empatia também. Então, Bruna, como você tinha dito, né, que tem muitas travas, muita falta de empatia das pessoas, você acha que existe alguma solução para isso? Então, Helena, como eu já expliquei, né, a solução para resolver todos os problemas de acessibilidade e dos direitos acontecerem de fato, eu percebo que é a questão mais do respeito mesmo, né, que hoje já falamos das leis, né, que está lá previsto, é um direito, mas se todas as pessoas começarem a ter mais empatia, começar a ter respeito de verdade. E também assim, dentro das escolas, como que pode acontecer de verdade essa acessibilidade? Todas as escolas, elas são inclusivas, né? Tem profissional, né? Profissional, formado, mas o que está faltando? Que tem uma coisa chamada acessibilidade, tem uma coisa chamada inclusão e tem uma coisa chamada equidade. Equidade é diferente. Inclusão é quando você faz a lei acontecer de verdade. Equidade é você dar o direito, os mesmos direitos, né? Não é só pegar e colocar uma pessoa com deficiência dentro da escola. Aí aconteceu a inclusão. Mas será que essa pessoa, ela está tendo os direitos de aprendizagem igual a todos? Será que ela tem uma atividade adaptada? Será que tudo o que acontece dentro da escola está acontecendo de verdade para que essa pessoa ela possa aprender igual a todo mundo? Então, se não basta só obedecer a lei, dizer aqui, essa escola é inclusiva. Ok, muito bom. Mas será que essa escola ela tem equidade? Então, essa palavra equidade é muito importante para fazer acontecer e resolver todos os entraves que a gente ainda percebe na acessibilidade. Maria Vitória está dizendo que eu já percebi várias pessoas, muitas pessoas, falando o termo surdo-mudo. Tá certo? Então, essa pergunta que a Maria Vitória fez é muito importante, que a palavra surdo, mudo, ela está errada, né? Todas as pessoas com deficiência auditiva, elas conseguem falar, porque
a surdez, ela não interfere na voz, assim, a ponto de dizer que a pessoa muda. Não, sabe? A pessoa surda, se ela for no profissional fonoaudiólogo, ela vai aprender a falar. Ela tem a voz, ela tem cordas vocais normais, tá bom? Então, esse termo surdo, mudo, tá muito errado. Infelizmente, a gente ainda percebe, né, os meios de comunicação, né, como reportagens na televisão, ainda eles usam esse termo, surdo-mudo, mas isso não é certo. Como a gente já tinha falado sobre, né, pessoas com preconceito, eu queria saber se você já vivenciou, né, alguma situação com alguém que já Sofreu preconceito, né? que sofreu preconceito. E qual foi o seu posicionamento? Então, eu já percebi, né, muitas situações assim que eu percebi que uma pessoa estava sofrendo preconceito, né? Principalmente assim, nessa área da deficiência. Porque às vezes as pessoas acham, essa pessoa deficiente, ela é incapaz, né? Mas isso é uma grande mentira, né? Na verdade, a pessoa com deficiência, ela não é incapaz em nada. Ela tem as mesmas, ela consegue, né, fazer tudo que uma outra pessoa consegue também. Então, assim, nessa área, às vezes crianças mesmo, né, que já cresce desde criança, já que tá na sociedade, né, é uma opinião, assim, na sociedade que precisa ser desconstruída. E eu já percebi até uma situação de bullying com uma outra criança que é deficiente e na hora precisa fazer intervenção. Na hora. É igual bullying, né? Uma pessoa que tá lá, até mesmo outra criança, adolescente, percebeu? Precisa fazer o quê? Agir, né? Chamar essa pessoa para explicar para ela o que ela tá fazendo, né? Fazer intervenção mesmo. Chamar, conversar, né, a coordenação, sempre que você perceber, chamar outra pessoa que tem mais, que tem responsabilidade dentro da escola e para fazer uma intervenção, porque isso pode acontecer, mas a gente sempre percebe. Uma outra situação de preconceito que eu já percebi com um amigo, não estava presencialmente, né, eu não vi, não estava lá, mas eu fiquei sabendo e fiquei me sentindo muito triste. Foi de um amigo que é surdo e ele foi no banco. Só que quando chegou lá no banco, ele teve dificuldade na comunicação. Ele percebeu que as pessoas lá do banco estavam ignorando ele. Aí, por conta disso, né, qualquer cidadão na situação dele também ficaria assim, com raiva, e ele acho que expressou isso dentro do banco, as pessoas não entenderam e chamaram a polícia para ele, sendo que ele é um cidadão, uma pessoa, um cidadão de bem, né? Nós conhecemos, é meu amigo, nós nos sentimos muito tristes pelo equívoco, né? Isso foi falta de comunicação, aquilo ali o que aconteceu foi um preconceito com uma pessoa surda, sim. Isso é uma coisa que não podia acontecer. E eu fiquei assim, percebi, me falaram, eu fiquei me sentindo muito triste. Maria Vitória está perguntando, para ter uma comunicação com uma pessoa surda, precisa saber Libras? A Libras é a língua da pessoa surda, né? Então, assim, óbvio que a Libras é muito importante. Mas se todas as pessoas precisarem saber Libras para se comunicar com outra pessoa surda, vai ficar difícil. Às vezes, dentro da família, a família não conhece Libras,
Então, é possível, sim, você ter uma comunicação com uma pessoa surda e você não sabe Libras. Pode acontecer, sim. Ó, no caso da Maria Vitória, ela faz comunicação total. Ela faz leitura labial, então ela consegue ler o seu lábio, que ela foi treinada desde muito criança, essa é a realidade dela, né? Então pode sim ter uma comunicação, pode acontecer uma comunicação. Óbvio que a Libras, você consegue ter uma comunicação 100%. A Libras é muito importante. E respondendo outra pergunta que vocês já me fizeram, qual que é a solução, né? Qual é a solução para a inclusão acontecer de verdade? Eu acho que se tiver Libras como disciplina nas escolas, isso seria maravilhoso. Seria uma das muitas formas de resolver de verdade a inclusão nos espaços da sociedade. E para pessoas que se interessam, né, em conhecer essa língua, qual dica que você daria para essa pessoa? Aprender. Começar a aprender, igual eu. Comecei com uma curiosidade. A segunda dica, você procura ter contato com pessoas surdas. Aqui na escola, nós temos a Maria Vitória. Esse ano, vamos agora fazer uma pergunta para eles lá, que estão nos ouvindo? Fazer uma pergunta para vocês. Esse ano, quantos sinais em Libras vocês aprenderam? Porque vocês podem também ser responsáveis por, fazer a inclusão acontecer de verdade. Aqui na sala de aula, vocês têm uma amiga que é surda e ela sabe Libras. Quantos sinais vocês tiveram curiosidade, como eu lá no passado, de aprender? E é isso. Muito obrigada por assistir nosso podcast. Tchau! Aprendam Libras. Aprendam Libras. Obrigada. Nossa, gente, foi tão legal. Oi, gente, aqui é a Helena, de novo. Eu só queria trazer uma questão que não foi abordada no podcast, infelizmente, mas eu queria muito compartilhar com vocês sobre. Bom, enfim, eu vou falar como está sendo a minha experiência aprendendo em Libras. Eu entrei no colégio americano, não conhecia ninguém, não tinha nenhuma amizade. E a Maria Vitória foi uma das minhas primeiras amizades ali onde eu tive. Onde eu gostei muito, né, de ter conhecido ela. Onde eu realmente me interessei em conhecer, em fazer amizade ali mesmo, né? E como que foi a nossa comunicação no início? Eu falava normal, assim, e ela fazia leitura labial comigo. E ao longo do tempo eu fui aprendendo Libras conversando com ela. Em casa eu tive a iniciativa de aprender o alfabeto para me ter uma base, tipo A, B, C, D, E, F, enfim. Eu aprendi o alfabeto em casa e alguns sinais também em casa. Só que eu realmente aprendi com a Maria Vitória, conversando com ela. Por isso que a Bruna disse, né, que é primordial ter o contato com uma pessoa da comunidade surda, né? E, enfim, hoje em dia eu sei bastante em Libras. Todo dia, de verdade, eu aprendo um sinal com a Maria Vitória. E tá sendo muito legal essa minha experiência, né? E um assunto que eu queria abordar com vocês, falar com vocês, é sobre quando um surdo dá um sinal para uma pessoa ouvinte. Um exemplo que vocês viram no vídeo, no nosso podcast, foi quando a Bruna se apresentou. O sinal da Bruna é o B em Libras e esse aqui, por conta do cabelo dela. O sinal da Maria Vitória é esse. E o meu sinal, a Maria Vitória que me deu, foi esse aqui. É o H de Helena, né? E por conta do meu cabelo ser curto, que tá crescendo, por ser curto meu cabelo, esse é o meu sinal. E como que funciona? O surdo, ao observar as características daquela pessoa, no convívio, né, da conversa, ele dá uma identificação para ela, né?
E isso é muito legal. Quando eu recebi o meu sinal, fiquei muito feliz. Falei pra minha mãe, falei pra minha gente, que eu tinha um sinal em Libras, né? E é isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigada por ver nosso podcast. E é isso. Beijo.